De repente, você recebe a notícia de que está grávida. Cada mulher, cada família vai receber essa informação e essa notícia de uma maneira diferente. Medos, incertezas, angústias vão ser atravessados por nós. E se você está aí com um bebezinho de colo e você já passou por esse momento, te convido a ficar aqui para você atravessar de novo nas suas memórias como é que foi essa tua jornada. Desde o momento que você soube que estava grávida até esse momento agora que você está com seu bebezinho no colo. E você que está aí com um bebê no ventre, que está aguardando a chegada, que está se preparando para a chegada desse bebê, e especialmente você que está tendo essa experiência pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Bem-vinda a esse universo chamado maternidade, e eu tenho certeza que aí você já se deparou com muitas coisas novas. Quando a gente recebe essa notícia, inevitavelmente a gente vai pensar: como que eu vou me preparar para a chegada desse bebê? Como que eu vou me preparar para o parto? Eu acho que essa é a primeira pergunta que vem. Pelo menos foi assim comigo. Então eu quero aqui me apresentar. Eu sou Isabela Isolani, eu sou educadora, eu trabalho com dança terapêutica para mulheres puérperas nesse momento logo depois da chegada do bebê, e eu faço esse trabalho já há muitos anos, desde que a minha filha nasceu. Eu engravidei, eu tinha 25 anos e eu não tinha nenhuma rede de apoio, eu não tinha nenhuma amiga no meu círculo próximo que tivesse filhos. Então eu me senti muito sozinha para fazer essa preparação, eu não tinha ninguém para conversar. Que para mim era importante ter alguém que tivesse passando ou que tivesse passado por aquilo há pouco tempo. Né? Às vezes não adianta a gente conversar com alguém que já teve bebê há muito tempo. Né? A gente precisa de alguém que esteja vivendo esse momento próximo de nós. Bom, por onde que eu comecei? Depois de todo o choro, todo o nervoso que dá, eu espalhei essa notícia para os familiares, para as amigas, e é muito incrível o que acontece. A gente vai lá olhar aquela lista imensa de coisas para a preparação do enxoval, e quando a gente comunica para as pessoas, as coisas vão aparecendo, as pessoas querem ajudar, as pessoas querem também apoiar você nesse momento, querem te dar um presente, uma lembrança, algo que vai ajudar você com a chegada do seu bebê. Você ganha roupinhas, você ganha muitas coisas. Além de tudo isso, você vai lá procurar muitas outras coisas que ainda precisam para a chegada desse bebê. Bom, tem berço, tem carrinho, tem... que mais que a gente tem? Tem uma lista imensa, você pode ir lá no Google e procurar essas listas prontas para te ajudar. E aqui eu vou começar te dizendo uma coisa. Se você for mãe de primeira viagem, pode ter certeza que nessa bagagem que você coloca para fazer essa travessia, tem muitas coisas que você provavelmente não vai usar. Mas tá tudo bem, é assim, a primeira vez é desse jeito. E você que está assistindo, que talvez já esteja numa segunda, terceira gestação, já tenha mais filhos, você sabe como é que é. A gente compra um monte de coisa, às vezes a gente ganha um monte de coisa que a gente nunca vai usar. Mas tudo bem, é um aprendizado e precisa ser desse jeito, tá? Não estou aqui para dizer exatamente como deve ser um enxoval. Para cada pessoa, para cada família, as coisas vão ser diferentes. Bom, além da preparação desse ninho, desse lugar, das coisas que a gente precisa para receber esse bebê, a gente também vai se preparar com o nosso cuidado com os exames de pré-natal e todas essas coisas que a gente precisa fazer para saber se está tudo bem, né? Com o bebê lá dentro e também com a gente. Na minha história, nesse momento, aconteceu algo fantástico. Realmente foi um divisor de águas. Eu não sei o que seria de mim se isso não tivesse acontecido.
Lá em 2008, quando eu estava grávida, eu conheci uma doula. Uma amiga minha me apresentou essa mulher incrível que me acompanhou e fez toda a diferença. Talvez aqui uma dica que eu posso dar para você nesse momento é: procure uma doula. Ela vai te ajudar a atravessar esse teu caminho e talvez cortar alguns atalhos, te trazer informações muito importantes, que talvez só na consulta médica, talvez você não consiga ter todas essas informações. As consultas com o médico, com o obstetra, enfim, elas são curtas e você não consegue tirar todas as dúvidas. Sem contar que a doula, ela vai te dar esse amparo, um amparo emocional. E é nesse ponto que eu quero chegar. A gente precisa aqui de um enxoval para o bebê, mas também a gente precisa de um enxoval para a mãe. A gente fica invisível nesse momento. Todo mundo olha para a barriga, né? Quantas mulheres já atravessaram por isso e as pessoas veem, querem tocar na barriga e querem saber do bebê e tal. E inclusive as fotos. As fotos de gestantes, se você for olhar, dá uma procurada na internet. Procure lá, fotos de gestante. As primeiras fotos que vão aparecer são só da barriga da mulher. Ela começa a ficar invisível neste momento. E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Bom, como é que foi a minha experiência? Eu tive essa doula, ela me acompanhou, me trouxe informações importantíssimas para essa minha gestação e para a preparação do meu parto. Aí eu fiquei sabendo dos tipos de parto, parto humanizado, a cesárea, quais os benefícios, e tem aí muitos cursos de preparação para esse momento que eu acho que é fundamental. É fundamental que a gente se informe, que a gente saiba o que pode acontecer e a gente precisa estar preparada para isso. Mas não é só a informação, a gente precisa também se acolher e preparar o nosso corpo. Eu também, nessa minha travessia, fiz exercícios de respiração, fui para aulas de yoga, que também foram fundamentais para a preparação para o meu parto, né? E eu não quero dizer aqui que você tenha que fazer isso, mas é importante você olhar para você. Eu também fui atrás de nutricionista para cuidar da minha alimentação. Eu percebi, por exemplo, que a minha pele estava muito mudada, então eu fui para uma dermatologista. Então a gente realmente vai ter muitas mudanças no nosso corpo e a gente vai precisar de apoio, a gente vai precisar de informação, vai precisar de profissionais que ajudem a gente nesse caminho. Então, essa dica que eu daria é: tenha uma doula, ela vai te ajudar com muitas informações potentes. E aí foi fundamental essa minha companhia, dessa minha doula maravilhosa, que esteve comigo em muitos momentos durante a gestação, em muitos encontros, sabe esses encontros de preparação para o parto? Ela sempre estava comigo, sempre me trazendo informação. E aí, de repente, estava chegando a hora da minha bebê sair de mim. Eu queria aqui contar um momento que faz parte da minha história e ficou na minha lembrança, que é: eu deitei na cama da minha mãe e eu tava com uma barriga enorme, ela tava assim pra chegar praticamente. E aí eu falei: mãe, eu tô com medo. Essa criança vai precisar sair e eu não sei o que pode acontecer. A minha mãe foi muito sábia e ficou num silêncio, né? E me acolheu. Foi muito, muito gostoso, né? Ter esse acolhimento, porque naquele momento eu passaria a não ser mais apenas filha, eu ia ser mãe. E aquilo foi muito lindo, né? Foi uma construção bonita nossa. A gente ali começou a ressignificar a nossa relação. E aí chegou o momento do parto. Eu tinha contrações intensas, e aí eu fui para o hospital, fui para a maternidade. A minha ideia era ter ela em casa, mas eu não consegui me preparar
o suficiente, talvez, emocionalmente, para fazer isso em casa, mas eu estava tranquila e fui para a maternidade. Quando eu cheguei lá, estava só eu e a minha mãe, e eu estava já bem nervosa, eu já estava com 4 para 5 de dilatação, e eu estava sentindo a chegada dela. Ela ia chegar. Pouco tempo depois, o meu marido chegou e a minha doula também. E depois chegou também o meu obstetra. E eu estava ali, bem amparada, bem acolhida, me sentindo tranquila a cada contração, a cada onda que vinha, aquela doula vinha e me abraçava e me dava muito amparo. Foi muito importante, realmente muito importante ter alguém ali centrada, confiante, me trazendo confiança, né? E também confiante do papel dela ali. Então foi um momento muito gostoso, de muito amparo. E de repente, no momento do parto, aconteceu algo difícil. A minha filha teve uma complicação no parto, ela aspirou o mecônio e aí ela precisou ir para a UTI neonatal, imediatamente, assim que ela nasceu. Tudo aquilo que estava no meu plano de parto, que a minha doula tinha me ajudado a escrever e a me organizar para esse momento, ali foi o momento que eu descobri, não tem controle. Realmente foi um momento também muito importante para eu começar a entender que a gente se prepara, mas a gente realmente não sabe o que pode acontecer. E nessa semana que passou, que ela ficou na UTI neonatal, eu consegui ali amamentá-la, mas eu recebi alta antes dela e foi bem difícil ir para casa sem um bebê, sem uma barriga, e eu não sabia o que fazer. Eu realmente lembro que eu fiquei em silêncio, foi acho que nesse momento que eu comecei um luto. E é difícil falar essa palavra, né? Ali a gente começa a ter um luto. A gente precisa entender que o nascimento de um bebê também é um momento da gente deixar muitas coisas para trás. E uma delas é essa ilusão de controle. Eu não tive o que fazer. Ela ficou uma semana lá no antibiótico e ficou lá na UTI neonatal super bem cuidada. Eu ficava com ela lá quase todo o dia inteiro, voltava para casa, dormia e voltava para lá. Foi um momento intenso, foi difícil de lidar com aquilo, mas uma semana depois eu estava com ela em casa e foi muito agradável, foi muito lindo, foi muito gostoso. E foi aí um mês, mais ou menos, de muito namoro. Aquele cheirinho do novo, aquele bebezinho pequenininho, com aqueles balbucios que são uma delícia, que dá vontade de você guardar para sempre. E, de repente, eu comecei a sentir uma tristeza, comecei a me sentir desconfortável, não entendendo direito o que estava acontecendo. Eu olhava para ela e ficava pensando, nossa, eu já sou mãe. E eu acho importante dizer aqui uma coisa. Do momento que eu tive ela nos braços, não veio o tal do amor incondicional. Foi difícil. Talvez pelas complicações que ela teve, cada mulher vai ter uma história, né? Essa foi a minha. E eu fiquei procurando esse amor, aonde ele vai vir de algum lugar. Esse amor simplesmente não veio. E outra coisa que eu realmente achei que ia acontecer quando eu tivesse ela nos braços, eu ia saber o que fazer. Eu realmente acreditava que as mães sempre sabem o que fazer. E eu achei que eu ia saber. Mas eu não sabia. Eu continuava sendo aquela pessoa, mas agora com um bebê nos braços. E por conta dos hormônios, que realmente mexem muito com a gente, né? Muita prolactina para essa produção do leite, a gente vai ser aí atravessada por muitas mudanças nas nossas emoções.
E isso é normal, acontece. Tem um nome para isso, chama Baby Blues, que realmente acontece por conta dessas mudanças de hormônios e todo esse contexto novo que é estar com um bebê ali. Agora, se isso permanece, se essa tristeza não acaba, porque o baby blues é importante dizer que ele é passageiro, mas se isso continua e permanece, a gente precisa ter muita atenção, porque aí isso pode se transformar numa depressão pós-parto. Tem muitas pesquisas sobre esse tema, né, sobre a tal da depressão pós-parto, e realmente, lá em 2016, a Fiocruz fez um levantamento com uma pesquisa que diz que aqui no Brasil, 25% das mulheres têm depressão pós-parto. Esses números mudam a cada ano, a cada pesquisa, mas é importante saber que isso acontece. E aqui entra uma coisa muito, muito importante para você, especialmente você que está gestando, que está aí ainda aguardando um bebê, começa a pensar nisso. Você não precisa fazer tudo sozinha. Nós, humanos, somos seres sociáveis. A gente precisa de uma tribo, a gente precisa de uma rede. Enquanto a gente está gestando, a gente tem o apoio de muitos profissionais, né? E quando a gente tem um bebê no braço, a gente tem ali talvez um pediatra, né? Que vai atender a gente se um bebê tiver febre ou se alguma coisa ali estiver acontecendo e você não sabe o que fazer. Mas o pediatra não pode ser a sua única saída e a única solução. Você precisa criar uma tribo. No meu caso, foi muito difícil. Quando eu tinha lá os meus 25 anos e não tinha nenhuma das minhas amigas também com filhos, eu me senti muito sozinha e precisei refazer essa tribo. Eu precisei começar do zero. E aí eu fui em busca de outras mães, de outras mulheres que também estavam atravessando esse momento com os bebês. E isso foi fundamental. Além das amigas, das mulheres com os bebês, é importante ter outros profissionais que saibam te dar amparo, que saibam te escutar. Então, se por acaso essa tristeza ou outros sintomas que podem aparecer aí no seu corpo, muito cansaço, muita vontade de comer ou pouca vontade de comer, dores de cabeça, muitas coisas podem acontecer e podem ser sinais de uma depressão pós-parto. E nesse momento é fundamental que a gente busque um profissional para te ajudar, um psicólogo, uma psicóloga, uma terapia, porque mais uma vez eu vou reforçar, não queira fazer tudo sozinha, não dá, não dá. É assim, no mundo em que a gente vive hoje, é comum a gente escolher esse caminho de fazer as coisas sozinho. Porque muitas famílias hoje em dia têm os contextos e núcleos familiares muito pequenos. Às vezes é só a mãe, o pai e o bebê. Às vezes a família no entorno nem está mais perto, porque às vezes essa família já está numa outra cidade, às vezes até num outro país. E eu, nesses 11 anos trabalhando com mulheres puérperas, escutei muitas histórias e muitas delas chegavam para os encontros e para as vivências que eu ofereço com essas histórias, falando muito dessa solidão. Esse é um outro assunto que a gente precisa falar, a solidão materna. Inevitavelmente a solidão ela vai aparecer por conta de tudo aquilo que a gente falou, desses hormônios que mudam e tudo que fica bagunçado dentro da gente, essa coisa assim, eu não sei o que fazer com o bebê e a gente se sente perdida, isso também é normal, tá tudo bem, a solidão vai nos atravessar, mas é importante você saber também que não é para sempre
e você também pode pedir ajuda nesse momento. Mais uma vez, você procurar pessoas que estão atravessando esse momento junto. Nesse mesmo momento que você está grávida, ter outras pessoas que também estão esperando um bebê é fundamental. Porque não dá para a gente conversar sobre cuidar de um bebê hoje com uma pessoa que cuidou de um bebê há 30, 40 anos atrás. Essas pessoas viveram as suas maternidades de outras maneiras. E hoje em dia a gente vive num contexto completamente diferente. Às vezes o jeito que elas fizeram hoje não cabe mais. Então a gente realmente precisa falar com pessoas que estão vivendo o que a gente também está vivendo. E por conta da minha solidão, de não ter amigas e pessoas que estivessem vivendo o momento junto comigo, eu precisei criar essa tribo. E foi nesse momento que o meu trabalho surgiu. Eu sou educadora musical, eu me formei em música e eu também fazia um trabalho de danças circulares. E eu resolvi juntar várias coisas que eu tinha aprendido com a minha maternidade, junto com os meus conhecimentos já de anos atrás, né, já trabalhando com a música e os bebês, porque eu já trabalhava com isso antes de ser mãe. Eu resolvi juntar a música e a dança e outro fator importantíssimo, os carregadores de bebês. Sabe, esses carregadores ergonômicos, eles são muito conhecidos como sling, que é um pano em que você envolve o bebê para carregar ele no colo. Isso também foi fundamental na minha história, porque ajudou muito naquela ferida, né, do meu parto, daquelas dores que eu tive com a minha filha ter ido para a UTI neonatal e tudo mais. Eu ter tido essa possibilidade de carregar ela no pano e ter esse vínculo com ela nesses muitos anos. Eu usei o sling durante quase 4 anos com ela, mas nesse primeiro ano de vida foi fundamental eu carregar ela bem pertinho de mim para justamente a gente entender o que era o tal do amor. E esse amor incondicional que ele é cultivado a cada instante. E o carregador também me trouxe esse momento da gente se vincular com muito mais facilidade, porque eu estava com dificuldade de me vincular com ela, por conta de todo o acontecimento no meu parto. Então, eu juntei os meus talentos da dança, da música e também o meu conhecimento empírico, até então, dos carregadores ergonômicos. E aí eu chamei outras mulheres para formar uma roda e a gente dançar, a gente apreciar a música e estar com os bebês e estar com eles envolvidos nesse pano. Esse meu trabalho, que surgiu lá em 2009, em 2010, no comecinho de 2010, me trouxe esse amparo, me trouxe colo, e eu dei o nome desse trabalho de Slingar e Dançar, né? Porque naquela época a gente conhecia esses carregadores ergonômicos como sling, então eu dei esse nome. Ninguém entendeu o que eu estava fazendo, porque realmente todas essas informações eram um pouco novas para esse contexto das mães com os bebês de colo. Mas foi aquilo que me trouxe vitalidade e me trouxe contorno para a minha maternidade. Fez muito sentido chamar outras mulheres para compor esse espaço. E desde então, isso nunca mais parou. Semanalmente eu encontro mães para a gente dançar, para a gente conversar, e dentro desse ambiente é importante falar o que tem, o que cabe nesse lugar e por que esse lugar é tão importante. Não só pela tribo, não só pela solidão,
mas porque as mães se sentem pertencentes e sentem um colo, se sentem amparadas e também, obviamente, se sentem menos solitárias. E isso é o que traz mais alegria para o meu coração e eu tenho realmente, faz muito sentido na minha vida oferecer esse espaço. E esse nada mais é que um espaço seguro de expressão genuína do nosso corpo, num movimento autêntico, para a gente conseguir elaborar essas coisas que acontecem dentro da gente quando a gente está lá com o bebezinho. O que acontece nesse dia a dia é muita exaustão, a privação de sono, o cansaço e às vezes as pessoas no nosso entorno também que a gente não consegue muito elaborar conversas que tragam mais amparo para o nosso contexto e a gente realmente precisa de um lugar para descansar um pouco a mente, para ter um lugar para compartilhar essas dores e especialmente um lugar onde a gente saiba que não vai ser julgada pelas nossas escolhas. Porque cada mulher, na sua maternidade, faz escolhas diferentes de acordo com os seus contextos. E hoje em dia o que eu mais sinto é que a gente está carente de espaços de escuta genuína. De profissionais também que não fiquem ditando regras para a gente, como tem que fazer, como não tem que fazer. E esse espaço que é composto por uma pessoa que já passou por isso, que é profissional, que trabalha, que sabe escutar e dar amparo para essas mulheres, junto com uma outra tribo de mulheres que estão atravessando seus puerpérios também junto, isso compõe um espaço de muito amor e de muito alívio para esse momento que é o puerpério, que é tão intenso. A gente não pode ficar toda hora romantizando esse momento. Não é fácil, realmente não é fácil. E para isso a gente precisa desses lugares que são como oásis, um lugar de conforto, de acolhimento e de escuta. E também, fundamental, que a gente faça essa prática de uma autoescuta. E a dança nada mais é do que essa terapêutica que a gente já tem na nossa vida. A gente pode ligar um som e dançar na sala, pegar esse bebê e dançar bastante, mas eu vou dizer para vocês, se alguma de vocês já fez aula de meditação, quando a gente faz com mais gente, parece que fica mais fácil da gente se concentrar. Agora, quando a gente faz sozinha, parece que é mais difícil, requer um esforço maior, né? E é por isso que durante todos esses anos eu sempre convidei tantas mulheres puérperas com seus bebês a comporem esse espaço juntas para compartilhar dores e alegrias da maternidade. E é para isso que eu estou aqui, para te dar amparo, para te dar escuta, para também te dar muita informação, mas também com outras mulheres que fazem parte dessa rede junto com você, que estão vivendo também o momento da sua maternidade. Neste momento que a gente está vivendo e nesse momento que eu estou gravando, a gente está passando por essa pandemia, que também é assustadora, né, com as mulheres e os bebês em casa não podendo receber esse amparo que eu sempre dei há tantos anos. E agora a gente transformou isso num espaço virtual. É fundamental que a gente use esse recurso que você está aqui usando agora nesse momento para se conectar com outras mulheres. Não dá para a gente ficar esperando isso passar, a gente precisa estar aqui de alguma forma. E o mais legal de tudo isso é que a gente consegue encontrar tantas outras mulheres e mães vivendo seus puerpérios em diferentes lugares do mundo. Isso traz também muita riqueza para a gente compartilhar diferentes culturas também, como é que cada uma faz. Então, eu estou aqui para te acolher,
para te dar escuta, para te dar amparo, para te dar um colo, porque eu acho que é isso que as mães no puerpério mais precisam, é de amparo. Eu quero muito te agradecer, né? Você que ficou comigo aqui, que me escutou, que escutou as minhas histórias. Eu espero muito ter te apoiado, te ajudado, te inspirado. E eu quero continuar com você nessa tua travessia, quero acompanhar a tua travessia e quero te convidar a estar comigo, porque eu tenho muita coisa para compartilhar, não só da minha vida como mãe, mas também de muito estudo que eu fiz e também como profissional dessa área que trabalho com os bebês há muito tempo também. Sou professora de educação de bebês, de musicalização de bebês há mais de 15 anos. Então é um lugar onde tem muita coisa para a gente conversar. Então você pode me acompanhar, tem aulas semanais gratuitas, tem conversas com outros profissionais também, porque a gente precisa compor essa roda com outros profissionais que também tem muita coisa para trazer para a gente. E também tem um curso gratuito que está chegando aí e eu quero muito te ver lá. Um beijo e a gente se vê.